cidades inteligentes e integradas, e para dar início à discussão deste tema, chamo para o case study, o primeiro case study desta parte dos trabalhos da parte da tarde, Miguel de Castro Neto, que é Dean da nova IMS. Faça favor. Obrigada. Bem-vindo. Muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Dar os parabéns ao Observador por ter criado esta Cimeira das Cidades. As cidades são hoje, digamos assim, um dos temas mais desafiantes e que despertam o interesse não apenas dos especialistas, mas de toda a sociedade em geral. De facto, tem sido um dia inspirador aquele que temos vivido aqui hoje nesta Cimeira e de todos os que nos acompanham online. O meu nome é Miguel Castro Neto, eu sou o diretor da Nova Information Management School, a Escola de Gestão de Informação e Ciência de Dados da Universidade Nova de Lisboa, uma das 9 faculdades. Nós estamos aqui hoje na School of Business and Economics, outra das faculdades, nessa faculdade criei há 10 anos um laboratório chamado Nova Cidade Urban Analytics Lab, que se tem vindo a dedicar a aplicar precisamente a gestão de informação, a ciência de dados, a inteligência artificial, a tudo o que tem a ver com os desafios da construção de cidades inteligentes e sustentáveis. E esse é o nosso cotidiano. A partir do laboratório trabalhamos com autarquias, trabalhamos com a administração central, vamos desde a junta de freguesia ao governo, desenvolvendo projetos quer financiados por fundos públicos, quer privados, para construirmos soluções para os desafios que enfrentamos quando pensamos que temos que fazer uma utilização eficiente de recursos, temos que responder à emergência climática, temos que encontrar soluções para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, que eventualmente é o objetivo final da nossa ação, e do nosso ponto, ou da nossa lente, queremos fazer isto dando um contributo assente na transformação digital que vivemos nos dias que correm, e esta transformação digital e as capacidades analíticas podem ser hoje estruturais para nós efetivamente alterarmos o paradigma da forma como gerimos serviços e infraestruturas, mas também, mais do que isso, da forma como planeamos as cidades e como podemos dar um contributo para informar as decisões operacionais e até em termos de políticas públicas para muitos dos temas que foram abordados aqui hoje ao longo do dia. E isso acontece a partir do laboratório Nova Cidade. Se tiverem curiosidade, fica aqui o endereço, mas eu vou começar com um slide académico. Perdoem-me, mas é o único slide académico que eu trouxe, mas para dizer que nós muitas vezes pensamos que resolvemos os problemas colocando uma cereja em cima deles e fica um bolo perfeito e está tudo resolvido. E quando nós pensamos em construir cidades inteligentes e sustentáveis, tirando partido da dita transformação digital, vale a pena pensarmos o que é a transformação digital. Muito rapidamente, a transformação digital de qualquer organização passa por 3 grandes áreas. Uma é como é que tiramos partido da mesma para melhorar a forma como providenciamos boas experiências com os nossos clientes, quem quer que eles sejam, serem experiências mais intimistas, mais customizadas. A segunda é como é que tornamos os processos operacionais mais eficientes e melhoramos a nossa capacidade de coordenar esses processos. E a última é como é que isso pode levar a modelos de negócio mais competitivos, mesmo criar novos produtos e serviços. E, portanto, a transformação digital é nós revisitarmos a nossa organização e, tirando partido da tecnologia, atuar sobre estes 3 pilares. Mas o que é realmente importante é esta camada fundacional que nós encontramos aqui, a que chamamos as capacidades digitais. Para tudo o que eu vou dizer a partir daqui, nós precisamos de garantir que estão presentes 4 características que muitas vezes não estão presentes e que são críticas. A primeira tem a ver com a governação dos dados, e muitas vezes nas nossas organizações não há uma governação efetiva de dados, não há um acesso gerido de todos os dados que nós temos, que dados é que lá estão,
a descrição desses dados, os metadados, quem é que pode aceder ao quê, enquanto os dados estão atuais e os acessos são seguros. A segunda é as capacidades analíticas. As capacidades analíticas, à data de hoje, são um desafio brutal, porque já não é um TGV, é mesmo um Shinkansen do Japão, a que se desloca a uma velocidade brutal, porque o que podemos fazer hoje já não é o mesmo que podíamos fazer há uma semana atrás e, portanto, garantir que mantemos a atualidade nas competências necessárias é um enorme desafio. A terceira é nós conseguirmos ligar a tecnologia, a área da IT com o negócio. Muitas vezes também ainda não acontece. Muitas vezes o IT está concentrado nas máquinas, em manter sistemas a funcionar e não em perceber como é que ele cria valor para o negócio. E a última é como é que entregamos as soluções a quem precisa delas. Porque há uma grande diferença entre nós termos dados e termos informação. Nós nunca temos informação a mais e muitas vezes ouvimos dizer, usar de forma como se fossem sinónimos, que temos dados a mais ou informação a mais. A informação só é informação se tiver utilidade para a tomada de decisão. E, portanto, quando é informação, é porque foi entregue no formato certo, no momento adequado, a quem precisa daquele objeto. E o mesmo objeto pode ser informação para uma pessoa e pode ser um dado para outra pessoa. Dito isto, como é que aplicamos isto nas cidades inteligentes? Nas cidades inteligentes nós temos vindo a ver uma evolução extraordinária na forma como a excelência na gestão das operações tem evoluído. Quer isto dizer o quê? Nós normalmente, quando olhamos para as cidades, elas organizam-se, digamos assim, a sua construção em 6 pilares, que são aqueles que vemos neste slide, desde a economia até à qualidade de vida, e nós vamos assistindo às cidades, às autarquias, a investirem em sistemas informáticos que melhoram, promovem uma gestão mais eficiente do cotidiano da cidade. Estou a pensar, por exemplo, em nós termos um sistema de gestão de espaços verdes que garante que eu só rego quando e quanto é necessário. Ou um sistema inteligente de gestão de resíduos sólidos urbanos. Eu só recolho os resíduos quando e onde é efetivamente necessário. Consigo promover reduções de emissões, reduções de custos e assim sucessivamente. Esta lógica, digamos assim, de os municípios terem vindo a apostar em verticais, levou a que o passo seguinte fosse que as autoridades locais construíssem as chamadas salas de coordenação e controlo, ou um nome semelhante. Estas salas o que fazem é nós termos um local físico, num determinado território, em que todos estes verticais, toda a capacidade de recolha e produção de informação, vem colocar essa informação numa única sala, e essa sala tem a capacidade de efetivamente desafiar os representantes dos vários serviços do município a, em conjunto, responderem às necessidades da cidade. Quer isto dizer o quê? Existe uma ruptura de águas e eu tenho nesta sala representantes dos vários serviços da cidade ou do município para efetivamente intervirem. A higiene urbana, os serviços municipais de água, os bombeiros, se for preciso, e, portanto, eles conseguem reagir ao que é que está a acontecer. E agora apareceu-me aqui um slide que não devia aparecer. Muito bem. E o que é que isto quer dizer? Nós construímos digamos assim, um paradigma em que a gestão dos serviços e das infraestruturas da cidade passou a chamar-se inteligente, digamos assim. E se eu pensar na iluminação pública, e se a iluminação pública for inteligente, se eu tentar fazer algo que em Portugal é sempre um passo muito arriscado, porque tipicamente as audiências portuguesas não se pode chamarem de as mais participativas à escala global, se eu lhes perguntar o que é que torna um sistema de iluminação pública inteligente. Pois lá está. Eu agora vou fazer vozes. E, portanto, se ele for inteligente, para já há uma coisa que é o que aparece nos jornais, que é mudaram para a iluminação LED. E, portanto, obviamente, isso vai ter ganhos de eficiência económica e ambiental. E, provavelmente, puseram sensores
sensores para controlar a intensidade luminosa natural, para adaptar a iluminação, a intensidade luminosa das lâmpadas em função da intensidade luminosa do ambiente. Provavelmente têm monitorização, se há lâmpadas fundidas ou não há, e assim sucessivamente. E, portanto, isto é, digamos assim, a descrição de um sistema de iluminação pública inteligente. Mas aqui coloca-se uma questão. Se eu estiver a governar a cidade, será que este é efetivamente um sistema de iluminação pública inteligente? Se tiverem que decidir a intensidade luminosa desta rua, são estas as variáveis que usariam para o fazer? O que é que falta aqui? Detecção de movimento, mais do que isso. Se agora pensarem, não apenas na gestão das operações, mas pensarem no planeamento, na quem governa a cidade, onde é que deve haver mais iluminação? Onde há pessoas, mais do que isso. Eu, se tiver a capacidade de começar a fazer a governação de dados, eu sei onde é que já houve acidentes e quando. Eu sei onde é que eventualmente há criminalidade. Eu sei quando e onde é que há eventos. Portanto, toda a iluminação pública da cidade não é uma questão apenas de ser eficiente na gestão do recurso de energia. É ser eficiente na garantia da qualidade de vida e do bem-estar do território ou da cidade. E, portanto, depois de uma primeira fase em que nós vivemos este desafio, que é gerir de forma eficiente serviços e infraestruturas, temos o passo seguinte, que é nós conseguirmos tirar partido dos dados que conseguimos recolher para promover a construção de um novo paradigma de construção de políticas públicas ou desenho de intervenções que variam ao longo do espaço e do tempo, baseadas em factos, em dados, em evidências. E isto torna-se uma nova geração de gestão e de cidades inteligentes e sustentáveis. É isto que nós hoje prosseguimos, é tentarmos construir este contexto de cidade como plataforma. Quer isto dizer o quê? É não olhar para os diferentes verticais, não olhar para os diferentes silos, que é a realidade das nossas organizações no dia-a-dia, é termos um sistema para isto, um sistema para aquilo, não pode ser assim. Nós temos que conseguir agregar todos os dados que vêm dos sistemas transacionais, os dados que vêm dos sensores de tudo que temos ao nosso dispor e os dados que as pessoas, passiva ou ativamente, vão gerando ao longo da sua ação. Dito isto, se nós conseguimos fazer isto, criamos as condições necessárias, não apenas para fazer o que fazíamos até este momento com os exemplos que eu apresentei, que é fazer analítica descritiva, que é eu analisar o que é que aconteceu ao longo do espaço e do tempo até o momento atual e o que é que está a acontecer agora, para começar a usar ciência de dados, inteligência artificial, para eu começar a fazer analítica preditiva, fazer previsões, e se eu consigo fazer previsões e eu consigo ter o histórico, eu posso fazer analítica prescritiva. Quer isto dizer o quê? Eu consigo simular cenários para testar determinadas ações, para decidir qual é que é a melhor opção para um determinado local, para um determinado momento. E é isto que temos vindo a fazer neste momento. A organização deu-me 20 minutos para esta intervenção e, portanto, eu não vou poder apresentar todos os projetos que nós já fizemos. Fico ao convite para conhecerem o laboratório que fisicamente tem as suas instalações no campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa, mas eu gostava só de dar 2 ou 3 exemplos que estão aqui porque são relevantes para o que já foi discutido durante o dia, para perceberem um bocadinho o que estamos a falar. Eventualmente, vou começar pela faixa inferior, o segundo a contar do lado direito, que é verde, que é um projeto europeu que coordenei e que nós trabalhámos com a Câmara Municipal de Lisboa e, naquele caso, é um modelo de previsão de procura de taxa de ocupação das estações de bicicletas da rede Gira. E, portanto, nós conseguimos prever, daqui a 3 horas, qual é que vai ser a taxa de ocupação de cada uma das estações
e, portanto, eu posso retirar ou colocar bicicletas para garantir, em função da dinâmica de toda a rede, que tenho sempre bicicletas disponíveis e docas disponíveis também para quem quiser estacionar. Uma loja é um bocadinho diferente. Lá em cima, no canto superior esquerdo, temos outro exemplo do Porto, em que criámos um indicador de dinâmica urbana, em que conseguimos hoje, por exemplo, quando há um evento no Porto, nós conseguimos analisar o impacto daquele evento e compará-lo com o estado da própria cidade no seu todo e com o que acontece naquele território antes, durante e depois do evento. E, nomeadamente, nesta ideia de políticas públicas, nós percebemos que o NOS Primavera Sound, que é um dos maiores eventos do Porto, o uso de trotinetes elétricas triplicou, os engarrafamentos de trânsito duplicaram, mas o uso de transporte público não sofreu alterações. Portanto, há aqui qualquer coisa que precisa de uma intervenção pública. Outro exemplo que temos aqui, o segundo a contar de baixo do lado esquerdo, falámos aqui de acessibilidade, já hoje, e não sei se o conceito da cidade dos 15 minutos, que é nós conseguirmos, e falou-se hoje de mobilidade também, nós conseguimos chegarmos aos serviços, às funções da cidade, a pé, de carro ou de bicicleta, em menos de 15 minutos, e o que nós fizemos foi já fizemos para Oeiras, que é o exemplo que está aqui, também já fizemos para Lisboa, foi avaliarmos casa a casa o tempo que as pessoas demoravam de carro ou de bicicleta ou a pé a chegar aos serviços da cidade. E, portanto, eu posso ter uma ferramenta que me ajuda a avaliar a equidade no acesso aos serviços da cidade de uma forma bastante interessante e visual. Outro exemplo que fizemos, por exemplo, na sinistralidade rodoviária de Lisboa, avaliámos a rede rodoviária de Lisboa e as suas características, os acidentes, a informação meteorológica, os dados meteorológicos, e construímos um simulador que, associado a um risco de acidente, nós podíamos selecionar um troço de estradas e depois, a seguir, alterar o número de faixas, a velocidade, a existência de radar ou a existência de um semáforo, para perceber se isso melhora ou não o risco de acidente. Dizer, com base no histórico, a existência de radares aumenta ou reduz o risco de acidentes? Com base no histórico, aumentava, porque havia muitos poucos radares em Lisboa. E, portanto, o hotspot era mesmo no eixo norte-sul, quando se chegava a Alcântara, naquela descida. À data de hoje, com o número de radares, já não funciona assim, funciona ao contrário. Tentando acelerar, chegados a este ponto, lembrava uma coisa que a Helena Matos referiu há pouco, que é Portugal não é só Lisboa, Porto, Cascais, Oeiras, e, portanto, muito do que nós já fizemos e dos exemplos que eu mostrei, que estou a mostrar aqui nesse slide, são feitos em contextos em que nós temos muitos dados, temos muita tecnologia, temos muitos recursos. E nós começámos a pensar como é que conseguíamos entregar este tipo de capacidade fora dessas cidades. Nós temos 308 municípios e a grande maioria desses municípios não tem a capacidade, nem tem dados desta natureza para fazer este tipo de trabalhos. E foi aí que nós concebemos o chamado modelo, uma framework chamada Smart Region. O que é Smart Region? O objetivo era pensar se conseguiríamos ou não providenciar insights de elevado valor para a governação, para o desenho de intervenções, para territórios onde nós não tínhamos a suficiente maturidade digital das autoridades locais. E aplicámos este conceito num projeto piloto com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, o Oeste Smart Region. No próximo painel estará aqui o Dr. Paulo Simões, foi o nosso parceiro neste projeto, um projeto financiado pelo Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, em que nós construímos uma plataforma de inteligência regional que é capaz de... Toda a informação que estou a ver é da Comunidade Intermunicipal no seu todo, que são 12 municípios, mas se eu selecionar um município, vejo exatamente a mesma informação só para esse município. E toda esta informação está permanentemente atualizada, sem qualquer intervenção humana. E posso ver, por exemplo, onde é que, ali do lado esquerdo ao meio, onde é que há acidentes, onde é que há engarrafamentos de trânsito, qual é a sua severidade, ao longo do espaço e do tempo. E segundo dizia, porque neste momento já não é Presidente da Câmara da Rúbeda, é deputado, o Presidente da Câmara da Ruda, à época, reclamou, com base neste dashboard, uma radial para o seu concelho,
com base nos engarrafamentos que demonstrou existirem aqui. Aqui embaixo, no meio, tem outro dashboard que é extraordinário, não sei se conhecem, mas todos conhecem a CIBS, o Serviço Interbancários, a Sociedade Interbancária de Serviços, e, portanto, a CIBS tem um serviço chamado CIBS Analytics, neste caso não é gratuito para os municípios, tem que se pagar, mas é possível eu saber, com dados agregados, não são individualizados, os valores, os volumes de transações que ocorrem ao longo do espaço e do tempo e, portanto, consigo dizer, à escala da freguesia, ao presidente de uma determinada Câmara, se ele fizer um evento no fim de semana, por exemplo, o presidente da Câmara Municipal de Óbidos tem a Vila do Chocolate. Depois do evento, ele pode vir a esta plataforma e ver que houve um impacto nas transações da economia local, num determinado valor, vieram pessoas dos municípios X, Y e Z ou dos países X, Y e Z, e, se for ver, consegue saber qual foi o montante que foi gasto, por exemplo, nos restaurantes, nos hotéis e assim sucessivamente. Ou seja, consegue ter uma contabilização do orçamento, ou seja, o impacto do orçamento público que ele afetou à organização daquele evento para perceber se o retorno foi positivo ou não para o seu município. Está aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão. Eu vou fazer uma piada com os presidentes, que é, normalmente os presidentes também gostam de saber o que é que aconteceu no município ao lado. Não vá os visitantes terem ido dormir ao município do lado. Dito isto, eu não vou continuar a explicar, mas eu queria só chegar ao final rapidamente, mas para dizer, fizemos também um cockpit para o Presidente de Câmara e uma ferramenta de avaliação de impacto e explorámos o potencial da inteligência artificial generativa, como não poderia deixar de ser. Dizer só, também se falou, por exemplo, dos desafios da língua na interação que temos que ter hoje, e Fundão é um dos exemplos à escala nacional de integração de migrantes, e, por exemplo, com este tipo de tecnologia, nós podemos hoje falar com qualquer migrante de qualquer língua, e nós explorámos isso, quer com a Hungria do Investimento, e fizemos também um chatbot para responder às perguntas dos utilizadores do transporte rodoviário de passageiros no Oeste, sendo que aqui criámos o primeiro chatbot animalista, porque na primeira semana o chatbot respondia, independentemente da pergunta, acrescentava sempre no fim, e pode levar o seu animal de estimação. Mas depois nós conseguimos explicar que não, só fala-se em animais de estimação quando perguntarem sobre animais de estimação. Dito isto, indo para o fim da apresentação, duas tendências que são incontornáveis. Uma que é global, já não estamos a falar apenas deste tipo de abordagens na construção de cidades inteligentes, hoje falamos dos chamados gêmeos digitais, que é nós podemos fazer este tipo de ação, este tipo de gestão das nossas cidades e territórios usando representações digitais, tridimensionais, realistas da realidade, e é sobre estas representações tridimensionais realistas da realidade que nós vemos a informação do que está a acontecer, e mais do que isso, tem a capacidade destes gêmeos digitais de eu fazer simulações. Eu posso dizer, vou colocar aqui um prédio de escritórios com 300 pessoas de ocupação e pedir ao gêmeo digital para me avaliar o impacto nas emissões, no trânsito, no que eu quiser. Obviamente que isto é um desafio não tecnológico, mas muito mais do que tecnológico, de conseguir ter todos os dados de tudo o que é necessário para alimentar um modelo destes. Isto é porque estamos a começar um projeto à escala nacional. Para quem não acompanha estes temas, dizermos que nós estamos em 2025 num ano absolutamente extraordinário no que toca à construção de cidades em territórios inteligentes. Estamos no ano de implementação da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes. Esta Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes tem várias componentes, desde plataformas de gestão urbana, em que dos 308 municípios, 297 municípios vão, durante este ano, investir, porque tiveram financiamento para isso, no âmbito do PRR, para investirem em plataformas de gestão urbana. Temos um portal dos territórios inteligentes, vamos ter pilotos de gêmeos digitais. Bom, tem várias peças, mas só para dizer que o coração desta Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes é a questão da governação dos dados. Nós apenas conseguiremos evoluir e fazer este caminho se efetivamente tivermos dados
E esta Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes implica que todas as autoridades locais que tiverem financiamento têm que se comprometer a usar os mesmos modelos de dados, assegurar interoperabilidade com o Sistema Nacional e Central de Dados, que será também alimentado com dados da Administração Pública Central e dados de entidades privadas, como o exemplo que eu dei da CIBS Analytics. É a Agência da Modernização Administrativa que está a gerir esta Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes, mas é para lhes dar nota que há, de facto, hoje uma grande dinâmica neste tema. Terminava só com uma frase antes de deixar o palco. Era só relembrar. Tudo o que eu disse assenta na transformação digital. Mas a transformação digital não é da tecnologia. A transformação digital é de nós conseguirmos compreender como é que a mesma expande, digamos assim, o nosso espaço de oportunidades e com esse espaço de oportunidades expandido, como é que nós conseguimos, com as pessoas e para as pessoas, construir cidades e territórios inteligentes e sustentáveis. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa tarde, muito obrigado por estarem aqui presentes, por assistirem a este debate. Isto é um bocadinho um começo do futuro. Vamos ver que agora se conseguimos falar inteligentemente sobre as cidades inteligentes. Creio que sim, não vai ser muito difícil. Nós vimos aqui nesta intervenção que lançou este tema alguns modelos, algumas maneiras de poder resolver de forma integrada muitos problemas e muitas situações para os cidadãos, para quem vive nas cidades. Há muitas coisas que nós gostaria de que fosse resolvido, estivesse bem resolvido, quer dizer, maior eficiência, melhor gestão do território, mais facilidade, por exemplo, em todo o processo que tem a ver, por exemplo, com o licenciamento. Não foi aqui referido diretamente, mas é um tema que preocupa muito as pessoas. A questão de mobilidade também muito sensível. Eu recordo-me, talvez a primeira vez, enfim, não é o que a minha memória me permite chegar, a primeira vez que eu ouvi falar de sistemas inteligentes foi há muitos anos, eu devia ser ainda adolescente, o que ainda andava naquele que na altura se chamava o Liceu. E em Lisboa os polícias sinaleiros começaram a ser substituídos por semáforos e havia uma gestão centralizada dos semáforos que supostamente iria fazer o trânsito funcionar melhor. Passaram, não sei, 40, 50 anos, perto disso. Não posso dizer que o trânsito esteja muito melhor, também é muito mais. Também é muito mais. E muitas vezes, ao circular, a gente fica assim, mas rede lógica destes semáforos estão sempre a fechar quando nós achamos que eles deviam estar abertos e não está a passar ninguém nas outras ruas. É evidente que isto é mais complexo, não é só a impressão que se tem no momento. Há muitas outras coisas que nós temos a noção de que poderiam ser melhor resolvidas, resolução de pequenos problemas, às vezes degradação das infraestruturas, avarias, fornecimentos das várias redes que existem, a conjugação entre essas várias redes, mas nós hoje aqui temos quem esteja no terreno, quem nos possa ajudar digamos, a partilhar experiências e eu vou começar por... desculpem, que não quero me enganar no nome de ninguém. Eu vou começar por Paulo Simões, secretário executivo da Comissão Intermunicipal do Oeste, que, de alguma forma, para nos poder dar exemplos daquilo que ouvimos antes, até que ponto é que já temos aplicações no concreto, onde é que quem vive no Oeste já beneficia de termos muitos dados, porque muitas vezes a sensação que se tem é que há imensos dashboards, mas quem é que olha para os dashboards? Muito obrigado. Cumprimentar os meus colegas de painel. É um gosto estar aqui a conversar convosco e é um privilégio estar com o Observador e nesta faculdade. E, obviamente, depois do professor Miguel Castro Neto ter já referenciado o quadro estratégico com que eu, de alguma forma, vou abordar, vou-vos dar nota um bocadinho da nossa experiência e do que nós fizemos no território. Nós sabemos hoje que vivemos uma nova revolução industrial,
inteligência artificial, internet das coisas, toda esta transformação digital está a acontecer. Ao mesmo tempo, sabemos da complexidade e também desta transição verde, daquilo que é a emergência climática, mas também a transição para uma economia mais sustentável. Por isso, no território, percebemos duas coisas. Os 12 municípios perceberam que tínhamos que desenhar uma estratégia de desenvolvimento sustentável que aproveitasse essa transição digital para ter uma política pública, um desenho de políticas públicas centradas nas pessoas. E, por isso, a tecnologia deveria ser aproveitada para, objetivamente, de uma forma concreta, colocá-la ao serviço das pessoas. E, neste âmbito, eu ouvi o colega anterior de Cascais, definimos 6 grandes pilares que teríamos que atuar do ponto de vista estratégico para conseguirmos ter uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o território. Quando falamos de desenvolvimento sustentável, falamos sempre da parte ambiental, social, económica e de boa governança, que é hoje o que falamos naquilo que é o modelo, basicamente, ESG. Mas falávamos sempre que teríamos que ter uma estratégia focada nas pessoas, colocasse a tecnologia ao serviço das pessoas e que isto nunca fosse um debate de tecnologia numa feira de plataformas. Porque esse é o tema. Como é que colocaríamos a tecnologia, esta revolução industrial, esta inteligência artificial, esta IoT, todos estes termos técnicos, estes dados, esta ciência dos dados ao serviço das pessoas. E por isso definimos 6 grandes dimensões, ou 6 grandes áreas, onde colocaríamos toda a nossa energia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E uma delas, eu não vos vou definir todas, vou-vos só dar aqui 2 ou 3 exemplos, depois vamos conversar aqui um bocadinho. Uma delas tinha a ver com a mobilidade inteligente. E a mobilidade inteligente, definimos que colocaríamos a tecnologia, mas colocaríamos um sistema de mobilidade universal e tendencialmente gratuito. Por isso somos a primeira região, não o primeiro concelho, em ter mobilidade gratuita para todos. Ter? Mobilidade gratuita para todos. Ou seja, as pessoas não só sabem onde é que existe o autocarro, onde é que se podem apanhar com a lei da oferta e da procura, mas utilizamos, com o nível de eficiência que conseguimos ter na utilização de transportes públicos, conseguimos a mobilidade gratuita para todos. Mas aquilo que desenhámos, basicamente, com o projeto com o professor Miguel Neto e com a nova IMS, foi, de uma forma muito estruturada, implementarmos um modelo de governança, para não fugir à sua pergunta, desenharmos um modelo de governança inteligente. E o que é isto quando falamos em modelos de governança mais inteligentes? Falamos, na prática, em conseguirmos o quê? Em conseguirmos ter aquilo que nós definimos como a ciência dos dados e a racionalidade ao serviço da melhor decisão. E por isso, quando falamos dos dashboards, e o que nós fizemos durante estes 4 anos foi conseguir receber dados, receber informação e colocá-la ao serviço daquilo que é o ciclo da política pública. Ou seja, receber esta informação, ter estes dados para melhorar o modelo de desenho de política pública, para que essa política pública estivesse ao serviço dos cidadãos, esse era um ponto. O segundo ponto, muito relevante para nós, era colocá-la também ao serviço daquilo que é a gestão operacional da política pública. Ou seja, da gestão mais eficiente, mais eficaz e mais económica da política pública. Isto, de uma forma muito concreta e muito pragmática, olhemos para 2 exemplos claros. Quando falamos de governança inteligente, falamos sempre de participação e termos um modelo de racionalidade mais técnica com base nos dashboards e não sermos confundidos com os dashboards para que eles na prática sejam, na verdade, sejam um conjunto de informação, mas que não acrescentem valor público. Esse nunca foi o nosso propósito. O nosso propósito era, ou sempre foi, que esta informação, estes dados, através da ciência dos dados e agora da inteligência artificial, nos permitisse aos decisores tomar decisões ou mudar o paradigma do modelo de decisão em contexto político. Ou seja, que ele passasse a ser suportado numa base de racionalidade técnica, ou seja, com base em informação. De forma muito objetiva, olhemos para o caso da educação, que eu estava a falar ainda há pouco com o Paulo, que tenho falado com o Miguel sobre este assunto. Nós temos programas de combate ou de promoção do sucesso escolar. Uma região ou um país, quando vai desenhar um programa de promoção do sucesso escolar por ciclo, se tiver números macro, nacionais ou de NUT 2, ele vai atuar de uma forma de helicóptero. Ou seja, ele vai dizer que é preciso investir na tecnologia, investir na literacia ou nas meninas por causa da matemática. O que nós sabemos hoje é que com a granularidade de informação do territorial que nós temos e do tempo, ou seja, que é daquele agrupamento que tem problemas de sucesso escolar ou de insucesso escolar, problemas ou de literacia da mãe,
ou problemas de falta de literacia da mãe, que é um dos temas mais chave da promoção do sucesso escolar, ou de falta de acesso a meios digitais, nós, nos nossos programas regionais, conseguimos ser muito mais eficientes no processo de tomada de decisão, no propósito da política pública. E isso tornou-nos muito mais eficientes, muito mais eficazes, muito mais económicos naquilo que nós definimos hoje no contexto de política pública, de termos a racionalidade técnica ao serviço do decisor político. Esse é um ponto. Quando fala disso, a vossa granularidade vai até onde? Vai ao nível de junta de freguesia. Ou seja, vai à escola? Vai à escola. Mas a escola nós não temos uma escola com dimensão, não é ao nível da escola com 4 pessoas, mas vai ao nível do agrupamento. O que nós sabemos, e se soubermos por agrupamento, conseguimos saber essa informação. Mas vamos a outros exemplos. Mas vocês sabem, por exemplo, como é que falou há pouco das mães, têm informação suficiente sobre as mães? Por agrupamento. Por agrupamento. Por agrupamento. Ou seja, conseguimos receber essa informação, anonimizada, obviamente, através de fontes de informação externas e internas. O que eu quero dizer é que temos fontes de informação internas que são do próprio território, outras escolhemos de fontes de informação externas, que são os dados NUS, que são os dados que vêm dos INES, que vêm para a própria Direção-Geral de Educação, e cruzamos com frameworks, como o Miguel estava a dizer, que de alguma forma depois suportam o processo de tomada de decisão. Mas o mais importante é colocar todos estes dados no ciclo de decisão. Ou seja, estes dados não são mais um sistema que vamos lá clicar no botão para sabermos. Não, esses dados fazem parte do processo de tomada de decisão. Outro desafio será, e este é um desafio interessante, que é como é que nós colocamos a dimensão dos factos e das percepções no contexto do processo de tomada de decisão e no contexto de políticas públicas. Porque esse é outro tema. O ciclo da política tem normalmente 5 fases, que eu não vou descrever aqui, mas uma é a identificação do problema público e outra é o agendamento do problema. Depois a formulação da política, não é? E muitas das vezes eles são colocados na agenda não com base em dados, mas com base em grupos de interesse, ou na própria comunicação social, ou em atores que colocam o tema na agenda política. Na agenda, como um problema público. Ele nem sequer muitas vezes é um problema público. O que nós hoje fazemos no território é percebermos e atuarmos perante a mobilidade, com base nos dados, quais são os efetivos problemas públicos. E por isso conseguimos hoje saber dados da mobilidade, sabemos combinar a oferta e a procura, por exemplo, das necessidades que nós temos de oferta para Lisboa. Nós vamos cerca de 5.664 pessoas por dia, em média, para Lisboa. Conseguimos saber se os autocarros estão cheios, se não estão cheios, se estão cheios, se não estão cheios, qual é a oferta, qual é a procura. Conseguimos saber, eventualmente, que já não são necessários, nas zonas com menos densidade populacional, não são precisos autocarros, que iam vazios. Se calhar são necessários de transporte a pedido, onde a pessoa pede no dia anterior, para lá porque precisa de ir ao médico, então nós respondemos a uma necessidade de política pública muito mais efetiva e eventualmente muito mais económica. Conseguimos saber como o Miguel estava a dizer. Desculpe lá só. Não. Sabem dos autocarros. Sim. Supostamente na vossa região devia haver comboio. Eu sobre isso... Agora estava a brincar. Eu sobre isso... Esse é outro problema, não é? Esse pode ser outro problema público, não é? Que é como é que o comboio... esta questão para depois colocar outra, que é assim, eu sei que neste momento não funciona em condições. Se funcionasse, mudava de facto substantivamente. Claro. E vai mudar todo. O sistema é multimodal. Hoje é quanto tempo demora e quanto custa. Na verdade, a política de coesão faz disso, não é? Não vale a pena, está aqui o meu querido amigo, a política de coesão faz da mobilidade, faz principalmente mobilidade. Se não houver política de mobilidade, quanto tempo demora e quanto custa, não há política de coesão, podemos lá pôr os milhões que quisermos, não é? A não ser no fundão, estou a brincar contigo. Agora, não há política de mobilidade, não vale a pena. Nós podemos construir todas as startups do mundo, os esqueletos todos, e o Paulo está aqui, depois pode falar um bocadinho sobre isso. Agora, o que nós temos hoje é poder ter o suporte de dados e de informação que nos permite ter uma governança mais inteligente. E o maior desafio não são só os 10... Claro que há um trabalho técnico de Power BI, de inteligência artificial, que vai ter modelos de analítica preditiva, prescritiva, como o Miguel disse, até de IA generativa, que vai fazer recomendações de política com algum cuidado. E que nós podemos olhar com recomendações de política, com os agentes LLMs que tenho ali aprendido com o Miguel. Agora, o tema nem sequer é esse. O tema é como é que nós alteramos, ou vamos continuar a ajudar a alterar, o processo de tomada de decisão em contexto de polis. Porque esse é o tema. Porque muitas das vezes, quando não há dados e não há informação, eu estou quase a acabar, quando não há dados e há informação, as percepções vencem.
as percepções que colocam os temas na agenda de política pública. Eu nem falo só política, falo agenda de problemas públicos, tecnicamente. E a verdade é que muitos dos problemas públicos não são suportados em dados. E o que nós tentamos, e conseguimos, porque na verdade o que posso dizer hoje, com a maior honra que tenho, é que os 12 presidentes de Câmara do Oeste trabalham, como o Miguel referiu, trabalham com base na informação que recolhemos, olham para a informação que recolhemos e todas as quintas-feiras nós falamos sobre a informação que recolhemos para tomar as melhores decisões. Não é? Isso é algo que nos orgulhamos a todos, daquilo que é a sua decisão e daquilo que é a sua esfera mais individual, naturalmente, mas antes de tomar uma decisão vão perceber se há dados sobre aquele problema, como é que poderiam, de alguma forma, desenvolver ou atuar sobre aquele problema público. Isso temos conseguido fazer esse caminho. É verdade que a incorporação desses dados e dessa informação para um modelo de governança mais inteligente, onde a participação qualificada das pessoas também faça parte da equação, a participação qualificada das pessoas, por isso é que outros dos temas que nós temos aqui, e muito relevante, é a qualificação de uma sociedade mais inteligente ou mais qualificada para participar, com base também naquilo que é a literacia digital. Porque sabemos que estes serviços são cada vez mais digitais e há, neste momento, alguma dificuldade, ou pelo menos não há ainda, no país e na região também sentimos isso, uma harmonização da literacia digital. O que sabemos hoje é que a tecnologia deve ser aproveitada em múltiplas dimensões, uma para prestar melhor serviço aos cidadãos, a outra para ajudar claramente a transformação do modelo de processo de tomada de decisão de dimensão mais racional, em vez de uma dimensão de maior percepção sobre aquilo que são a avaliação dos problemas públicos. Muito obrigado. Paulo Fernandes, há uma Câmara do Interior, uma Câmara que, enfim, nós ouvimos falar por razões que não têm a ver provavelmente com territórios inteligentes, mas têm a ver com acolhimento de integração de imigrantes. Duas questões. Por um lado, e que têm a ver um pouco com alguns temas que foram aqui já referidos. Primeiro, como é que numa Câmara do Interior, num território, não sei até que, enfim, não tenho informação para isso, não sei até que ponto está ou não envelhecido. É os dados. Não tenho dados. Está ou não envelhecido. Tem qualificação nos seus quadros para poder lidar com os dados e, por outro lado, como é que integra, aqui não estamos a falar de uma comunidade intermunicipal, mas de uma Câmara isolada, como é que integra isso com os dados dos municípios em redor? Ok, muito obrigado. Obrigado ao observador pelo convite. O tema acho que também é bastante pertinente. E se calhar responder-lhe a uma coisa, essa ideia de uma Câmara isolada. De facto, nós hoje temos várias camadas do ponto de vista do que pode ser os modelos para ganharmos massa crítica. Se pensarmos interestados, diria que hoje o sistema multilateral está muito posto em causa, mas efetivamente ao nível dos Estados, claro que sim, há cooperação. Ao nível das universidades, de alguma forma o saber não ocupa lugar, pode ter lugares, mas não ocupa lugar na perspectiva universal do que é o saber. Mas claramente a camada das cidades hoje é também muito importante. Nós também hoje discutimos questões constitucionais, não é? Mas há uma coisa que tenho que dizer. A primeira abordagem nossa para numa Câmara com um pouca massa crítica do interior, extraordinariamente envelhecida no seu território, na sua comunidade, para poder aceder a esses bens da inovação, fomentar a democratização, se quisermos, do acesso a esse bem intangível, se quisermos, do que é a inovação. Uma das coisas que, obviamente, tivemos que ter como referencial é uma mudança de atitude. Uma atitude em que qualquer lugar se pode ligar a qualquer lugar. O Torga dizia que qualquer sítio, até este auditório, pode ser o universo ao tirarmos as paredes, não é? Então, é pensarmos que não somos ou pequenos ou grandes, mas temos fatores que podem procurar outros fatores que se possam complementar, que possam criar escalas de relação, de conhecimento, de interligação, quem sabe até de mobilidade, de facto, no caso de pessoas provavelmente também com talento, e nós posicionámos-nos, de facto, aí. Achámos que podíamos fazê-lo
se rompêssemos com um certo atavismo que numa cidade do interior, no contexto europeu, em que basicamente 3/4 da humanidade adoraria viver, nós temos problemas. Problemas têm os outros 3/4 da população que vêem na Europa e no contexto do que é o nosso país, seguramente um dos sítios mais atrativos do mundo. Isso muda um bocadinho a forma de olhar para as coisas e altera os formatos. Eu achava piada, estava há bocadinho a ver as questões da mobilidade e das mobilidades muito importantes, a descarbonização na mobilidade, esta coisa paradoxal, que quanto mais gente se concentra nas cidades, sobretudo na metropolização das cidades, mais gente quer sair delas, que é mais ou menos o meu negócio, é aí que eu me posiciono, sobretudo aqueles que querem sair dessa vertente da metropolização excessiva. E tenho um número engraçado para partilhar, que tem tecnologia também pelo meio, porque a nossa capilaridade tem que ser mesmo o cidadão, porque como são poucos, nós temos que dar mesmo muito valor, não é? E então, criar dados e criar ciência de dados com o cidadão e na recolha dos dados é muito importante. 6 minutos e 40 segundos. 6 minutos e 40 segundos foi o tempo medido através de umas aplicações que tínhamos para definir onde é que fazíamos as mobilidades suaves dentro da cidade, mas foi o tempo médio que os primeiros 100 engenheiros informáticos que foram para dentro do meu ecossistema, era o tempo que demoravam em média da casa a trabalho. No sistema de mobilidade mais antigo do mundo, suave, que já sabem qual é andar a pé, não é? Isso pode parecer interessante, mas há 2 fatores de inovação enorme ligado a isto. O primeiro é como pensar e criar cidade. Por isso gostei muito logo da ideia do que é esta Cimeira das Cidades. Pensar cidade de 15 minutos, que aí todos conhecem o que é que ela significa que nós, na cidade, temos que romper a abordagem do ordenamento às cores. É naquela zona da cidade compra-se, naquela zona que vende-se, naquela vai-se um espaço verde, naquela temos os espaços desportivos, naquela temos os equipamentos universitários, na outra temos não sei o quê. A abordagem que eu segui foi a abordagem de misturar tudo. Acabar com essa ideia de construir cidade, ordenar cidade por segmentação de funções. O tempo de hoje, na capacidade que nós temos de planear, de amenizar as coisas, ou de utilizar a tecnologia que possa também complementar, amenizar, as funções têm que ser muito mais misturadas, para que a pessoa no seu bairro, que pode ser o equivalente à minha pequena cidade, possam de facto ter essa disponibilidade enquanto cidadão, consumidor, profissional, desportista, o que quiser, possa de facto ter essas questões em proximidade. Ora, proximidade é incluir também. E quando nós começámos com esta abordagem, em que a palavra inovação eu tive que combater, que o Paulo também o combateu, o Neto também combateu, eu tive que combater uma questão das competências, discutir-se muitas competências dos municípios. Eu lembro-me que um dia eu tive que discutir com alguém que a palavra inovação não entrava naquilo que são as competências dos municípios. E eu tive que responder que sim, é verdade, como uma senhora juíza que chegou ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos também um dia teve que responder que a palavra, quando lhes disseram a palavra igualdade de género, também não está na Constituição dos Estados Unidos, ela também teve que responder que a palavra liberdade também não aparece nenhuma vez na Constituição dos Estados Unidos. E, no entanto, tomámos-la como um referencial. A palavra inovação é uma questão da mudança do paradigma do ponto de vista da nossa atuação e tem, obviamente, que ser o grande elemento de ligação entre as coisas. Mas inovação na construção de cidade, sobretudo cidade de proximidade, sem a vertente inclusiva, não funciona. E nós tivemos, de facto, essa multiculturalidade, inicialmente associada nos extremos, ao extremo de sermos uma zona agrícola, por isso a parte dos apanhadores de fruta era muito importante e tínhamos questões de trabalho temporário agrícola. E, por outro lado, éramos uma zona emergente tecnológica, onde hoje temos cerca de 1.300 engenheiros em 12 mil pessoas, que se torna provavelmente um dos sítios do mundo com mais engenheiros
informáticos per capita. Isso, e que mais ou menos ganhamos 3 por semana, 1 em cada 10 portugueses. São 78 nacionalidades neste momento. Numa cidade pequenina, isto acelerou muito as abordagens da interculturalidade. E então, o que tivemos que perceber, e que é um processo diário, é uma luta diária, se quisermos. Todos os dias ganhamos coisas e aprendemos com aquilo que também erramos. Porque, se calhar, aprendemos mais com errar, e já sabemos que é um lugar comum, mas acontece mesmo. Em termos de política pública, é muito importante não termos medo de errar. As autarquias são excelentes laboratórios do ponto de vista de construção de políticas públicas. A atitude, volto a dizer, é muito importante. E isso fez com que tivéssemos que pensar, ao mesmo tempo, uma cidade em que o seu núcleo central é multifuncional, refuncionalizar edifícios públicos. Eu só construí um primeiro edifício público agora, passado 12 anos da estratégia, porque andei a refuncionalizar o estoque de edifícios públicos que tinham funções que estavam desproporcionadas perante a perda de população. Por isso tinha que criar coisas que criassem valor e que alterassem esse estado de coisas. Todo o ecossistema tecnológico que temos é no coração mesmo da cidade. Refuncionalizamos todo um conjunto de edifícios públicos, como referi. Mas, ao mesmo tempo que estava a fazer essa parte, tinha que ver que estávamos a ter uma presença muito intercultural, de tantas nacionalidades, e tive que também adaptar-me ao que é esse processo. Hoje, o nosso mote chama-se Fundão Terra de Acolhimento. Utilizamos tecnologia variada também nesse aspecto. Estamos agora a lançar um projeto de inteligência artificial aplicada à parte do que é a construção de conteúdos para combater a iliteracia das migrações. Não sei se isso vos diz alguma coisa. A iliteracia? Das migrações. Não é? Porque dizem essas coisas mais disparatadas sobre o que é o processo migratório em Portugal. É, de facto, uma coisa terrível, inacreditável. E, sobretudo, sobre inclusão fala-se muito pouco. Por isso nós temos academias em bootcamp para formar os diferentes silos da administração, que esse também é um problema. A nossa administração pública funciona muito em silos. E, ao mesmo tempo, utilizamos para a formação, depois para a construção de conteúdos, a parte da inteligência artificial. Tal como utilizamos para a nossa cereja blockchain. A partir deste ano, já há alguma cereja que vai estar por aí, cereja do fundão, claro, que vai estar por aí espalhada, vão poder perceber quem é que é o produtor e temos toda a rastreabilidade de cadeia. Ou seja, porquê? Porque já não estamos no básico, que é uma coisa que muitos ouvem, que é os nossos produtos de circuitos curtos têm que estar entre o mercado e o consumidor, muito dentro do Green Deal europeu, não é? Temos que estar próximo e fazer a relação entre o campo e o prato, para dizer isto de forma mais literal. A minha questão é nos dois sentidos. Eu quero que o consumidor possa também ter opções e fazer opções relativamente àquilo que nós estamos a fazer no campo. A sustentabilidade, os valores, o compromisso das coisas, se quisermos também aquilo que é uma certa religação a esta parte rural com a diversidade de valor e de serviço que isso possa trazer, tem que ter os dois sentidos. Utilizamos tecnologia blockchain para dar a certeza, a transparência a cada um dos cidadãos que aquela, de facto, cereja é dali, tem apelidos, tem uma marca e essa questão, de facto, funciona. E, se calhar, um terceiro elemento que é na área da educação que eu, se calhar, queria também aqui deixar, nesta perspectiva de como é que se pode ajudar a construir cidade dentro do que é a tecnologia inclusiva ou uma tecnologia integradora. Nós, todas as crianças, a partir dos 6 anos, já vamos para o 8º ano, todas aprendem a programar na escola pública. Desde a escola rural, mais pequenina, até onde estão as sedes de agrupamento. Todas também aprendem inteligência artificial, a partir dos 8. Todas. E temos equipas dedicadas a isso, ou seja, inteligência artificial com que propósitos. Se quisermos um uso ético, isso também se ensina. Isso também se constrói. Mas todas aprendem a fazer queijo. Todas. Todas aprendem a tecer. Todas. Todas aprendem a fazer a moldar o barro. Mesmo que aprendem a fazer moldes digitais, e algumas com 10, 11 anos já os conseguem fazer. A questão da interligação entre, se quisermos, a tradição e a inovação, ou entre linguagens universais, entre
novas linguagens mais criativas, mais colaborativas, mas também o saber das mãos, que é uma linguagem bastante universal, tem sido um dos fatores mais importantes para a nossa escola também ser inclusiva interculturalmente na complementariedade de saberes. Ou seja, são abordagens destas e são projetos como este que, de alguma forma, constroem os nossos laboratórios. Temos um dos maiores laboratórios da agrotec do país e com mais rede internacional. Estamos a montar agora um semicondutor em termos de RISC-V, em termos de chips abertos. E estamos, obviamente, na área de inteligência artificial, a montar coisas também de alguma dimensão. E esses laboratórios de interface não serviam para nada se não tivéssemos depois uma estratégia, propósitos, e às vezes o que nos faz falta, muito nesta ideia de cidade, é pensar a cidade. É como é que deambulamos na cidade, livremente, como é que as energias livres da cidade ali podem respirar e co-construir connosco, como é que podemos alumiar na cidade, ou seja, inspirar-nos uns aos outros, trazer luz às coisas, num mundo em que somos militantes da desconfiança. Acho que pode ser interessante também como contraponto. E no final do dia, pensar é errar, como dizia Fernando Pessoa, por isso é não ter medo do erro, aprender com ele, seguramente, mas pensar em errar na perspectiva mais também humanista do processo, que é, no limite, pôr-nos uns sempre no lugar do outro, que é a melhor maneira que nessa vida, às vezes errática que temos, criarmos e construirmos um mundo mais feliz e mais próximo uns com os outros, ou seja, mais fraterno. Uma cidade com fraternidade também é interessante. Dizem que sou muito utopista e que a utopia é uma coisa que é uma palavra que já ficou lá para trás. Se assim o pensam e se assim o sentem, bom, se calhar alumiar, deambular, andar por aí erraticamente, é uma boa forma de pensarmos na tecnologia. A tecnologia tem que estar ao serviço de valores fundamentais, um deles seguramente é a liberdade. Muito obrigado. Diogo Henriques, da Deloitte. Há pouco, até durante o almoço, falava-se de... não sei se visão utópica, se não visão utópica, para resolver alguns dos problemas de mobilidade, podemos passar a deslocar-nos nas cidades, de forma individual, pelo ar, tudo gerido por inteligência artificial. E que isso não está tão longínquo como isso. É mesmo assim? Bom, obrigado antes de mais pelo convite e por estar aqui a participar neste painel. Só começar por dizer que tenho visto aqui coisas fantásticas e iniciativas muito interessantes, em particular aqui dos meus colegas de painel. De facto, são muito interessantes. O Miguel partilhou também um conjunto de coisas que estão a acontecer incríveis no mundo da tecnologia e que acabam por tocar o tema que acaba de referir. Eu acho que, e antes de responder diretamente a esse tema, a tecnologia é uma ferramenta e tem que ser vista como uma ferramenta para servir um propósito. E um propósito que tem que vir da visão de líderes, como os que temos aqui connosco hoje, que vão indicar qual é o caminho e depois vamos ter que operacionalizar. Na hora de operacionalizar, muitas vezes, interpreta-se da forma errada ou da forma que é possível, ou os líderes e os gestores que enfrentam as decisões do dia-a-dia ou da tomada da decisão de como executar determinada visão, são inundados com soluções no mercado, completamente inundados por opções, todas elas desarticuladas, não estão integradas, e cedemos muitas vezes, se calhar, à tentação, ou chega-se a ceder à tentação de eu, para resolver o meu problema, vou usar a tecnologia de ponta, a inteligência artificial, e vou resolver isto tudo. Pronto. E de facto, eu não acho que seja esse o caminho. Agora, a tecnologia é seguramente uma ferramenta importante para nos ajudar a resolver os problemas. Tem que haver propósito, tem que haver intencionalidade do problema que estamos a resolver, tem que haver uma integração das coisas que se fazem ao nível de uma cidade, de um município, de um país, até de um edifício, quando estamos a falar em utilizar tecnologia para gerir organismos vivos, que são estes que acabo de referir, tem que se pensar de forma integrada. E vamos usar muitas vezes
tecnologias mais legacy, que já estão, porque as cidades já existem à data de hoje, os serviços públicos já lá estão, os transportes já existem, podem ser modernizados sim, mas já existem e temos que conseguir adaptar-nos e conseguir trazer a inovação e esses novos elementos de tecnologia, mais ou menos como o que referiu de inteligência artificial, para melhorar o que já existe. Em alguns casos é possível criar disrupções completas, mas a maioria dos casos acontecem de inovação e de inovação incremental. Eu acho que nem tudo vai poder ser resolvido com a inteligência artificial, embora para lá caminhamos. Hoje em dia começamos a ter dúvidas sobre, às vezes, qual o papel do humano, das pessoas, no futuro, porque se tudo vai ser inteligência artificial, se tudo vai ser automatizado, então o que é que nós estamos aqui a fazer? Eu acho que não podemos perder essa visão, esse propósito, quem nós somos, pessoas e indivíduos, porque é que estamos aqui, porque a tecnologia tem que nos servir, não podemos estar aqui nós para servir a tecnologia. E, portanto, temos que ter aqui alguma cautela com a forma como também adotamos a tecnologia. Eu acho que isso tem que vir lá está, vem da liderança, vem de cima, vem a visão de quem gera os nossos destinos, em quem nós votamos para ter a gerir os nossos destinos. Dito isto, eu acho que, do ponto de vista de resolução de problemas como o da mobilidade, uma das coisas muito importantes que tem que ser feito é, em primeiro lugar, perceber que, e já falámos sobre isto aqui várias vezes, já ouvimos muitas vezes que temos muitos silos, seja silos dentro das nossas cidades, dentro dos municípios que gerem as cidades, têm os seus silos, mas eu, quando sou um cidadão, e vou-me deslocar, ouvimos isso aqui há bocadinho, de Lisboa a Cascais ou até ao Porto, eu, na verdade, estou a passar por vários silos, e que, se eu quiser resolver o problema do cidadão, eu tenho que pensar nas coisas de forma totalmente integrada. E eu penso que esse é um passo fundamental que tem que ser dado. Outro passo fundamental que eu acho que tem que ser dado também é a reutilização da tecnologia, perceber o que é feito bom. O Miguel deu aqui muitos exemplos, muitas coisas muito boas que estão a ser feitas, e eu questiono-me se nós, enquanto país, estamos a reutilizar e reaproveitar os investimentos que são feitos nos diferentes municípios, nas diferentes regiões, nos diferentes contextos, e trazer isso para acelerar até a adoção e a inovação e aquilo que é a melhoria do serviço para o cidadão. E se tivermos isto em mente e pensarmos, e também ouvimos aqui muito, a tecnologia ao serviço da gestão e da eficiência do município, é verdade, é muito importante porque isso dá, digamos assim, o serviço invisível ao cidadão, mas o cidadão também quer interagir, o cidadão também quer poder fazer escolhas, o cidadão também quer poder dizer, ou quer pelo menos poder contribuir para aquilo que é a informação que depois é utilizada para que se melhore os serviços em seu redor, e depois quer interagir, quer usar e quer ativar. E portanto, acho que ainda há aqui um caminho a percorrer, isto é tudo por camadas, não é? Portanto, começámos pelos dados, acho que falamos muito de dados, é essencial ter os dados e recolher os dados e conseguirmos ter essa informação disponível. Esses dados, aquilo que temos visto, têm estado a ser utilizados para otimizar e tornar mais eficientes as operações e a gestão das cidades. Eu acho que agora vamos começar a ver um terceiro patamar, que é o do cidadão, em que já temos estes dados todos, e agora vamos conseguir colocar esses dados disponíveis diretamente ao cidadão para aquilo que é o seu dia-a-dia. E acho que essa vai ser uma das coisas que vamos começar a ver e, portanto, consequentemente, vai-se impactar naquilo que é a mobilidade. A tecnologia que, com certeza, vai apoiar mais esta utilização destes dados junto da utilização será, com certeza, a inteligência artificial, generativa, a capacidade de eu interagir com linguagem natural para poder ser acessível a todos e o acesso à tecnologia também ser muito mais democratizado do que era até agora, em que eu tinha que ter um telemóvel com uma app e depois a app não funciona. Isto vai deixar de ser assim. Portanto, na verdade, o que vamos começar a assistir é eu dizer que quero deslocar-me ao lado a um determinado local e vou receber aqui um conjunto de recomendações a dizer apanha o autocarro ali, depois vai para a estação de metro acolá. Tudo isto está integrado, eu nem tenho que passar telemóveis nem bilhetes em lado nenhum, porque vai estar tudo completamente integrado e embebido, e muito porque esta evolução tecnológica que temos assistido está a permiti-lo. Mas, reforço, o mais importante é a visão.
a visão de quem nos lidera para onde vamos, para depois conseguirmos, de facto, ser intencionais na utilização da tecnologia para culminar neste serviço ao cidadão. Muito obrigado. Havia uma questão que eu queria colocar aos três. Basicamente, portanto, é a seguinte. Nós temos uma percepção de que no mundo da tecnologia tudo evolui a uma velocidade estonteante. Portanto, nós estamos sempre a encontrar novas soluções e novas realidades. E estamos a descobrir coisas novas, como a análise dos dados, como precisamente o tratamento dos dados, muitas coisas novas sobre os locais onde estão os problemas e os locais onde estão os problemas, ou, por exemplo, o que é supérfluo e o que é escasso, e por aí adiante. Mas, ao mesmo tempo que temos isso, que nos permite uma gestão quase em tempo real, nós temos uma administração pública muito, não apenas fechada nos tais silos, mas também muito limitada por um conjunto de normas muito grandes, por conjunto de planos, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, não sei se aplica, se não, é uma especulação. Todas as câmaras municipais têm que trabalhar com planos diretores municipais. Os planos diretores municipais são instrumentos de planeamento que duram, não sei, 10, 20 anos, e, entretanto, as realidades mudaram. Portanto, há zonas onde se calhar está previsto construção e que não faz falta, e outras onde não estava e que faz falta, e nós não estamos adaptados a isso. Nós levamos, não sei, 15 anos, 20 anos, 30 anos, a perceber que se calhar não é preciso ter bidés em todas as casas de banho, que é uma coisa que agora desapareceu recentemente, mas acrescentámos outras coisas que passaram a ser necessárias e que eu me interrogo se fazem falta. Isso fazem sentido e até que ponto é que a capacidade de informação da administração pública é capaz de incorporar esses dados. Porque eu, muitas vezes, quando olho para isso, vejo uma máquina mastodôntica, não é? E muito difícil de mexer. Só isso é que me permite, enfim, aquilo que é o tema de discussão por estes dias, de repente haver um médico em Santa Maria que recebe uns valores estratosféricos, qualquer dashboard permitiria detectar ali qualquer luz vermelha a acender, não é? Qualquer luz vermelha a acender, e não aconteceu, aparentemente, pelo menos, até em horas. Portanto, como é que se consegue conciliar aquilo que é uma tradição administrativista que é muito regulamentar, muito rígida, muito feita com base em normas, com um mundo em transformação muito rápida e instrumentos que, no fundo, nos permitiriam gerir mais em cima da hora, e, enfim, já não entro em todo outro domínio, que é algo que foi aqui aflorado, aqui ou acolá, que é com feedback, com participação, não apenas como clientes, mas também como, não lhes chamarei co-decisores, mas co-optadores da parte da cidadania, quer como decisor, quer como consumidor. Não sei quem é que quer começar por... Posso começo, chego. Podemos seguir a mesma ordem? Temos a mesma ordem. Eu vou dar um pouco aqui, rapidamente, o porquê de nós termos uma administração pública assim. Primeiro estamos a falar em diferentes níveis de administração pública. Uma coisa é a administração central, direta e indireta de Estado, outra coisa é o governo local, com as comunidades intermunicipais, porque são modelos de governação diferentes. Obviamente o primado, que é o modelo weberiano, que é o modelo de Max Weber, que é o primado o modelo burocrático, está muito suportado, que é o primado da legalidade, dos quadros jurídicos muito fortes, muito sustentados, para que a coisa esteja muito clara naquilo que é o processo de tomada de decisão. Isto é uma razão histórica. Isto é uma razão histórica. Obviamente, ela... Histórica e cultural. Histórica e cultural, mas é histórica em Portugal e cultural também, do modelo francês. Portanto, podemos discutir um bocadinho sobre isso. Mas a verdade é que a administração pública, naquilo que é o seu quadro de decisão, tem que ter, ou deve ter, os seus instrumentos de base de suporte de decisão, mas eles têm que se adaptar a uma nova realidade. Estamos de acordo. Mas também não é só os modelos de decisão, é também os modelos de governação. A articulação dos diferentes níveis de administração pública. A administração central do Estado, com o processo de centralização, como é que não fala com os dados, na identificação dos problemas públicos, com o governo local e com o governo interno subregional. Podemos falar sobre isso, não é? Porque não fala? Porque os dados não aparecem, a governação multinível não aparece ainda de uma forma factual. Porque se nós olharmos para a Lei 75 de 2013, a coisa estava muito certa. A Lei 75 de 2013, vou desconstruir. É a Lei das Autarquias, não é? Que é muito clara.
há uma coisa que é a competência da esfera da administração direta central, direta e indireta do Estado, há outra que é o governo local, tem lá no anexo 3 as comunidades intermunicipais e depois a administração autónoma, não é? E depois temos lá ações e matérias. E por isso a coisa estava muito clara. E, obviamente, que nós com o processo de centralização percebemos, e é muito óbvio, que as pessoas não querem saber onde é que ela é a competência do governo, se é o governo central, se é a administração central, se é o governo local. As pessoas querem os seus problemas resolvidos. E, na verdade, esta necessidade de nós trabalharmos de forma mais articulada com a ajuda da tecnologia para perceber onde é que estão os problemas públicos, para depois ter uma resposta mais efetiva, é, obviamente, uma necessidade que nós temos que pensar e que temos que articular e temos que redesenhar, porque as pessoas não estão satisfeitas. Isto é óbvio. As pessoas não estão satisfeitas porque os problemas públicos das pessoas não têm a ser resolvidos. E isso, se nós temos tanta tecnologia, mas a tecnologia não pode ser um fim em si mesmo. Por isso leva-nos a outro tema, não é? Que é centrar a tecnologia nas pessoas e naquilo que é ao serviço das pessoas e para as pessoas. Nomeadamente a resolução dos seus problemas todos os dias, melhorando a sua qualidade de vida. Porque esse é outro tema da qualificação. Não vou fugir. É verdade que os instrumentos de gestão pública são, por vezes, vou ser muito direto na resposta, têm que ser repensados. Porque os problemas nascem numa esfera... Os problemas e a sociedade move-se tão rápido que, se calhar, não é compaginável hoje com a rigidez dos instrumentos. Agora, nós sabemos que o processo de tomada de decisão em contexto de política pública, ou em contexto da administração pública, rege por dois primados que devem trabalhar em paralelo. É o primado da legalidade e o primado gestionário, que é os princípios de eficiência, de eficácia e economia, sempre no primado da legalidade. Esse é o suporte que nós que somos atores do interesse público, sempre suportamos ou devemos suportar a nossa decisão. Mas isso não quer dizer que os instrumentos não existam. Eles podem ser mais ou menos mais flexíveis, efetivamente, como o Paulo estava a dizer, que efetivamente se adequem àquilo que são os territórios, àquilo que são as estratégias dos territórios e não possam ser vistos de forma cega. E para isso também é necessário haver uma qualificação da sociedade. E da sociedade quando olha para os instrumentos. Da sociedade no seu geral. Estamos a falar de pessoas que muitas vezes participam e têm que também ser qualificadas para a participação. Porque o ecodecisor, e nós sentimos isso. Eu vou dar um exemplo, não tenho nenhum problema em relação a isso. Nós montámos o passe, a decisão política foi mobilidade universal e tendencialmente gratuita, porque conseguimos, do ponto de vista de eficiência, porque percebíamos que tínhamos que apostar nisso para termos um território mais focado nas pessoas, com aquilo com as condições iguais à partida, para que toda a gente, de acordo com o seu mérito, conseguisse ter aquilo que nós, como princípio de vida coletiva, suportamos, e as pessoas, ou muitas das pessoas zangadas, que esperaram mais de 15 minutos na fila para tirar o passe M, porque eu vou fazer publicidade aqui ao passe M, que é o passe da região oeste, ficaram chateadas. Nós recebemos dezenas de queixas, porque no princípio as pessoas ficaram 15 minutos e a aplicação estava em baixo, não é? E nós tivemos centenas de pessoas e estava uma pequena manifestação. E como é que vou responder a isto? Não vou responder, vou comentar com vocês e com todo o carinho do mundo, certo? Agora, o que nós sentimos é que este é um caminho e a qualificação, por um lado da sociedade, onde eu me incluo, e depois dos decisores. Mas o maior problema que eu sinto, ou que nós sentimos, que os dados nos podem antecipar, e pegando ali na conversa que o nosso colega de painel referiu na questão da visão, é que isto não se prolifera na globalidade numa feira de plataformas. E que não sejam desenhadas e implementadas um conjunto de centenas de plataformas que depois não estejam ao serviço daquilo que é o interesse das pessoas e não estejam focadas e centradas nas pessoas. É que a tecnologia deve estar centrada nas pessoas e deve estar centrada naturalmente naquilo que será o processo, apoiar o melhor processo de tomada de decisão para que se resolva os problemas das pessoas. Porque política pública é decidir ou não decidir sobre um problema público. E eu deixo por aqui. Claro. Política pública é decidir ou não decidir sobre um problema público. Não é mais nada do que isto. E por isso, a esfera pública e o quadro da administração pública deve responder àquilo que são os problemas públicos. Tudo o resto deve estar naturalmente ao serviço da resolução dos problemas públicos. Paulo Fernandes. Bom, se calhar dois aspectos, complementando aqui a intervenção. Um deles é o velho problema de só olharmos no curto prazo. E essa questão da timeline é uma questão muito importante para aquilo que se está, de alguma forma, a referenciar. Torna
muito difícil a integração de políticas, rompendo os silos, quando só temos abordagens de muito curto prazo, porque isso, costuma dizer-se, também custa algum tempo. No sentido de um tempo que, obviamente, se ganha a seguir, e isso é um dos problemas. Um segundo é que, por exemplo, nós trouxemos muito a abordagem da inovação social. Ainda nem havia o Portugal Inovação Social e nós já falávamos muito de inovação social, não porque, por assim dizer, tivéssemos já muitos projetos que pudessem estar associados, mas começar a mudar a forma de avaliarmos as coisas. Em Portugal avaliamos as coisas por realização. Se eu disser assim, vamos fazer 10 mil metros quadrados de calçada, e se esses 10 mil metros quadrados de calçada estiverem feitos, e se for calçada portuguesa melhor, ficamos todos satisfeitos e todos contentes. Isso é uma realização. Se não tiver então trabalhos a mais, melhor. É uma realização perfeita. E se conseguirmos pagar em tempo útil, melhor ainda. Perfeito. Correto? Se nós pensarmos numa ótica, vamos chamar de impacto, de resultado, o que eu quero é que aquela calçada tenha vida. Aquela via tenha vida, tenha mais pessoas, tenha mais negócios. Eu quero que ela passe a ser um sítio privilegiado do ponto de vista do que é uma mobilidade em qualidade, onde todos possam sentir bem, de forma a que as acessibilidades e afins e as inclusões todas se estabeleçam e criar valor. Se calhar, numa boa até partilha entre o que é o valor público, se quisermos na perspectiva do que é o espaço público, e aquilo que é, obviamente, a atividade privada. Isso, estamos a falar de uma dimensão de impacto. O que eu quero contratar não são 10 mil metros quadrados, eu quero contratar é, se quisermos, um índice de felicidade associado ali passar, ou a criação de mais valor, seja por faturação do espaço ou o que for, ou, no limite, mais pessoas que por ali passem, porque o sítio é muito mais agradável. Nós estamos muito atrasados. Estamos muito atrasados. Nós agora até discutimos muito o PRR em muitos aspectos. Há uma abordagem do PRR, para não só bater no PRR, que também merece relativamente alguma concentração e centralização do processo. Exatamente, também ir ao encontro. É muita cultura, quer dizer, cultura portuguesa, não é? Nós falámos em muita descentralização. Bom, vem a seguir aqui um colega nosso que não lhe quero dar o mote, porque senão ele fica logo já muito entusiasmado do que é a crítica ao processo da recente centralização, como é óbvio. Mas há uma coisa que aconteceu em simultâneo, que é preciso dizer, houve uma enorme concentração ao mesmo tempo. Nós hoje, a dimensão regional da administração, aquilo que é a autonomia, aquilo que é a alta administração pública deste país, está num momento crítico. Eu não posso, para resolver um problema de uma escola primária, se para mudar as janelas de uma escola primária, ter que telefonar a um secretário de Estado. 10 pareceres. Isso é absurdo. Isso é absolutamente absurdo. A dimensão da administração central, em termos da sua autonomia, da alta administração, e depois ela desconcentrada nos seus sistemas mais regionais, foi completamente desmantelada. Hoje, um diretor regional, onde os haja, ainda nas diferentes administrações, onde os haja, porque já foram mudados para coordenadores, supervisores, alguns até podemos chamar carteiros, porque basicamente agarram nas coisas, metem um selo e mandam para Lisboa, geralmente para Lisboa. Esta questão é um paradoxo do país, que simultaneamente parece estar a descentralizar para os municípios algumas competências, diga-se de passagem, que são pobres na substância. São poupadas, e nós percebemos bem, são poupadas no orçamento, mas são pobres na substância. Eu estou disponível para receber coisas mais complexas e assumir responsabilidade por questões mais complexas. Agora, esse de só passar uma parte do orçamento para os municípios com um poder de proximidade responsável, obviamente vão assumir as coisas, se calhar com outra garra, com outro desembaraço, se calhar com outra preocupação, porque estão ali na proximidade. Mas depois são muito pobres naquilo que é o nível, muitas vezes, do que estamos a discutir. Agora, estava a falar ainda há pouco, e não consigo assistir a isto, que é, estava a falar que pedir autorização para mudar uma janela numa escola. Certo. Mas há coisas que nem autorização consegue pedir, que é colocar um professor. Pois.
Olha, essa questão é muito interessante, porque eu tive alguns anos e tive a sorte de, num projeto piloto, outra coisa que utilizamos pouco, ou lá está, dizem, façam projetos piloto, experimentem, mas depois não são incorporados na política pública. Eu tenho, por acaso, um que foi incorporado na política pública e passou as academias que falei, ligadas à parte de formação de informática com os miúdos, a partir de 6 anos, e agora as de inteligência artificial, o Ministério da Educação criou uma equipa de avaliação e foram incorporadas na componente letiva, mesmo, não extra-letiva, mas letiva para que as escolas queiram colocar. É uma boa prática, diria que é uma boa prática e funcionou. Mas o normal, infelizmente, é ou não haver projetos piloto, ser uma coisa demasiado top-down e, ao mesmo tempo, ser provavelmente muito pouco avaliada, se quisermos, e muito pouco monitorizada e muito pouco vista pela dimensão do impacto. A mim perguntam muitas vezes o que é que vocês fizeram para ser mais inclusivos, a integração de migrantes, etc. E eu respondo sempre, fomos mais intensivos. E a resposta e a pergunta que vem a seguir é mas isso significa que gastaram muito mais recursos. E tudo isto tem uma certa lógica. O tal tempo lógico, há bocadinho discutia aqui da inteligência artificial, os tempos lógicos acelerados. Hoje andamos todos muito acelerados no tempo lógico. Então eu vou responder no tempo lógico. Já nem vou para o tempo ético, já nem vou para o tempo emocional, que também, obviamente, podem ser incorporados em toda esta matriz. Na Europa, nos campos de refugiados, um jovem que não morreu no Mediterrâneo e que vem por um barco desses humanistas, a sua vida autonomiza-se em média passado 4 anos e meio. Num campo estão 4 anos e meio até que a sua vida se autonomiza. No fundão demoramos 10 meses. Onde é que nós estamos a gastar mais recursos? Eu tenho uma resposta holística. Mas em 10 meses faço o que na Europa demora 5 vezes mais. Onde é que estão os riscos? Onde é que está a integração? Onde é que estamos a ganhar? É esta a abordagem que eu gostava muito de, novamente, não só aqui partilhá-la, mas que nesta perspectiva agora vem dos territórios inteligentes, que traz pela primeira vez, se calhar, até um multinível, uma grande oportunidade na concretização de dados, termos referenciais e mais referenciais para que depois possamos utilizar esses referenciais para acelerar, sem ninguém cair para trás, utilizando já aqui uma expressão que aqui foi colocada, para acelerar aquilo que é criação de valor económico, valor social, valor cultural, para o nosso país, a partir, obviamente, daquilo que são práticas, boas práticas e partilha delas. Obrigado. Diogo. Bom, eu queria só pegar no que referiu da colocação dos professores, porque ainda há uns dias ouvimos notícias de que em alguns países já estão a utilizar professores de inteligência artificial. E, portanto, este ritmo da evolução lógica começa, de facto, a ser assustador. Provavelmente o nosso futuro e o futuro vai passar por algo híbrido, espero eu, porque também não podemos perder a humanidade e o toque humano, mais uma vez, é uma coisa que me preocupa bastante e temos, à velocidade a que assistimos a que as coisas estão a acontecer, a dada altura temos isso em risco. Eu queria só voltar a pegar no tema do pensamento de curto prazo, que o Paulo referiu, que aliado à questão dos silos, de facto é complexo e deixa-se muito valor pelo caminho. Terminava só com um exemplo que eu acho que merece reflexão. Muitas vezes temos eventos grandes, desportivos, de música, de entretenimento, o que seja, que acontecem nas cidades, mobilizam recursos tremendos que vêm da iniciativa privada, vêm destes próprios eventos, destas organizações, mas que têm que estar integradas nas cidades. Os investimentos são feitos, o evento acaba e não há um aproveitamento e uma utilização dos investimentos que foram feitos. Porquê? Porque, entretanto, o evento terminou, a cidade continua a sua vida e eu acho que isto é algo que merecia alguma reflexão de como é que podemos, através disponibilizando as nossas cidades para fazer determinados eventos desportivos, entretenimento, o que seja, como é que podemos, quando teremos esses eventos para as cidades, também deixar legado nas cidades,
que possam ser depois usadas para esta construção das cidades inteligentes e cidades mais evoluídas, mais viradas para o serviço ao cidadão. Bem, nós estamos a 1 minuto do fim, já não dá para nova volta, não sei se quem há alguma coisa a acrescentar. Eu só gostava de dar uma nota, porque eu acho que é um tema muito interessante esta questão da visão do curto prazo e como é que se compatibiliza a questão da inteligência com a questão da racionalidade política, porque a questão do public choice, da teoria da escolha pública, do voto e da melhor decisão com base na informação racional é um tema que hoje as academias internacionais e que a academia estuda, e acho que este é um tema muito interessante para se debater. Como é que se incorpora a racionalidade e a inteligência daquilo que é a visão de maior longo prazo, porque isso pode colocar em causa, efetivamente, o voto. Muito obrigado pela vossa colaboração, foi muito interessante. Nós vamos agora para a parte final desta cimeira. Muito obrigado a todos também pela presença, à Universidade, aos organizadores.